Porque sabemos o que precisa ser feito e mesmo assim a gente não faz. Por que eu sei que eu preciso emagrecer? Por que eu sei que eu preciso estudar? Por que eu sei que eu preciso parar de beber, parar de fumar, parar de fazer tantas coisas? Eu sei que eu tenho que fazer isso, mas por que eu não faço? Por quê? Por que uma pessoa que fuma cigarro, ela sabe que o cigarro faz mal, mas mesmo assim ela não para de fumar? Por que uma pessoa sabe que a bebida faz mal, mas mesmo assim não para de beber? Por que uma pessoa sabe que precisa aprender mais para sair da situação a qual ela vive, mas mesmo assim ela não aprende? Por que ela diz que ela vai estudar, mas não estuda? Por que ela reconhece a importância de algo, mas ainda assim não consegue aplicar na sua própria vida? Você já se fez essas perguntas, sim ou não? Coloca aqui que eu quero saber se você já se perguntou isso. Não, eu sei, mas não sei, cara. Parece que tem alguma coisa, algo, não sei explicar. Eu começo e paro, eu não consigo. É uma coisa louca. Porque a verdade é que lá no fundo, todos nós sabemos aquilo que precisa ser feito e não fazemos. Por quê? Uma pessoa, por exemplo, sabe que para que ela possa emagrecer, ela precisa comer menos e fazer uma atividade física. Todo ser humano sabe que se eu quero viver mais, eu preciso fazer uma atividade física, seja ela caminhar na rua, seja ela uma atividade de musculação, seja ela qualquer coisa, sim ou não? E eu preciso me alimentar bem. Todo mundo sabe que beber água é importante, porque o nosso corpo precisa disso. Mesmo às vezes urinando laranja, certo? A gente ainda assim passa grande parte do dia sem beber água. Vou até beber água agora, só porque eu lembrei. Por que a gente não consegue estabelecer essas rotinas? Por que é difícil ser saudável? Por que é difícil treinar? Por quê? Por quê? Você já se perguntou isso? E sem sombra de dúvidas, essa foi a maior descoberta da psicologia aplicada ao sucesso humano, tanto na questão pessoal quanto na questão profissional. E o que eles entenderam? Que o conhecimento não é o mesmo que ter o comportamento. Não adianta eu saber, mas eu não me comporto, porque saber e não fazer é o mesmo que não saber. Uma das frases que eu ouvi e foi algo impactante para mim, principalmente eu que estudo muito sobre essa questão de psicologia, de desenvolvimento, de neurociência, comportamento humano, psicanálise, sou um fascinado por isso, né? Estudo bastante isso. E eu percebia que muitas das vezes eu estava estudando determinadas coisas, processos de memória, como estudar, e o comportamento XYZ, e ainda assim eu, às vezes, até ensinava, falava, comentava isso com a Andressa, e eu percebo que pode ser que para ela, na época, era aquilo muito paradoxal, porque eu falava uma coisa, mas o meu comportamento demonstrava outra. Ou seja, existe uma grande incoerência. Por isso que muitas das vezes a gente não consegue ser levado a sério pelas pessoas. Não é que as pessoas não te respeitam, é porque o seu comportamento não é coerente com aquilo que você está falando. Sim ou não? Todo mundo sabe que precisa gastar menos. Sim ou não? Todo mundo sabe que o problema do endividamento brasileiro, das pessoas, dos seres humanos, não é falta de dinheiro. Não, Vinícius, eu não sabia disso, então fique sabendo agora. As pessoas endividadas, elas não estão endividadas porque elas não têm dinheiro. É justamente por ter dinheiro, elas se endividaram por não saber gerir o dinheiro. Gastaram mais do que podiam, muitas das vezes para poder chamar a atenção de pessoas que nem sequer sabem que você existe ou que vale a pena. Normalmente esses gastos eles estão muito relacionados à questão também emocional. Eu mereço, eu vou comprar, eu trabalho demais e papapá. Então, olha que interessante, a gente sabe o que precisa ser feito. Todos nós sabemos. Você sabe que para você ganhar mais, você precisa evoluir como profissional. Você sabe para sair da situação que você está e ir para uma outra situação, esse degrau que te separa da tua realização, né, é o conhecimento e a aplicação do conhecimento. Sim ou não? E por que você não faz? Por que você passa horas fazendo? Isso é muito louco, né? E quando eu comecei a estudar isso, eu comecei a perceber que a mente cognitiva, ou seja, o saber o que precisa ser feito, estudar, planejar, comer bem, falar, manter a calma, cumprir prazos, honrar as pessoas, respeitar as pessoas, e a gente não faz. Mas a mente emocional é que realmente decide se você vai
ou não fazer. Por isso, não importa o quão inteligente você seja e o quanto você sabe. Isso não é o suficiente para que você possa ter sucesso, relevância, reconhecimento, melhora de vida. Porque quando se trata realmente de se comportar, o que vai mandar são as suas emoções. Aonde está escrito isso, Vinícius? Dr. Daniel Goleman, PhD de Harvard, escreveu um livro chamado Inteligência Emocional. Ele é um dos precursores desse termo inteligência emocional, inteligência relacional. Hoje a gente vê algumas questões disso daí. Ele percebeu que estudando líderes, professores, pessoas executivas de alto desempenho, ele começou a perceber o porquê que existiam pessoas que eram mais eficientes, né? Não necessariamente eram aquelas que sabiam mais. Ou seja, ele começou a entender que as pessoas que conseguem ir mais longe, as pessoas que conseguem alcançar, né, os seus objetivos, não são as pessoas mais inteligentes, mas aquelas que sabem lidar melhor consigo mesma. E aqui é um grande problema da humanidade. Não saber lidar melhor com você. Você não sabe lidar melhor com você. Vinícius, que loucura é essa? Me permita te contar uma história rapidamente para que a gente possa dar conclusão e você entender todo esse esquema. Eu preciso fazer essa introdução para que a gente possa conseguir entrar, propriamente dito, no que eu vou te explicar daqui a pouco. Um homem recém-casado, apaixonado por a sua mulher, recém-casado, acabou de casar, feliz da vida, alegre, contente com tudo aquilo que estava acontecendo, vivendo ali a sua lua de mel. Certa vez ele chega em casa muito estressado e muito irritado e ele decide se separar da mulher. Você ama sua mulher? Eu amo, mas eu quero me separar. Quero me separar, eu não aguento mais e tal, eu não aguento. E aí ele resolveu ir num médico psiquiatra. Isso aqui é uma história real, tá? Ele foi num médico psiquiatra. Um psiquiatra, por sinal, muito fora da curva do que a gente normalmente costuma ver. Não é uma crítica aos psiquiatras, certo? Mas a gente sabe, né, que às vezes é um pouco complicada essa questão. O psiquiatra resolveu ouvi-lo e fazer uma pergunta. Ele chegou lá e disse que ele estava muito irritado, estava muito estressado, enfim, ansioso, né, com todas aquelas questões, e que ele queria se separar da mulher dele, que ele não aguentava mais e ele não estava conseguindo, né, perceber porque que ele queria se separar se ele tinha casado recente. Então esse psiquiatra vira para ele e diz assim: me fala um pouco da sua rotina. E aí a gente começa a ver uma coisa muito louca. O que tem a ver a rotina dele com a necessidade de se separar? E agora que vocês vão entender. Como que a gente muitas das vezes sabe, mas não conseguimos entender o que estamos sentindo e por isso tomamos decisões completamente erradas ou até mesmo incoerentes com os nossos valores, princípios e vontades. Então esse homem ele começa a contar para o psiquiatra a rotina dele. Ele disse: olha, eu acordo de manhã, tomo café da manhã, né, e vou pro trabalho, paro, almoço, né, ali, dou uma descansada, volto, continuo trabalhando, depois eu saio dali e vou para casa. Vou direto para casa, basicamente essa é a minha vida. E o psiquiatra, ele abre um leve sorriso e o homem fica furioso. Nossa, por que ele tá rindo da rotina e tal? Porque a gente tem isso, né? Às vezes a pessoa tá rindo de alguma coisa, você acha que ela tá rindo de você, não que ela possa estar rindo para você. Nesse caso, eu acredito que o psiquiatra, ele riu porque ele captou rapidamente o diagnóstico que estava acontecendo. Então ele vira para o homem e diz assim: você não quer se separar da sua mulher, você só tá com fome. E aí, o que você achou dessa informação? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber a tua reação. Como assim, Vinícius, você só tá com fome? Ao observar a rotina, ele fez basicamente 2 refeições durante o seu dia. O que acontece normalmente quando alguém tá com fome? E muitas das vezes você não consegue perceber que você está com fome. Você fica com raiva. Você fica estressado, você fica irritado. Só que você não percebe. Talvez você não perceba mesmo agora eu contando e você vai dizer: não, eu não, quando eu tô com fome eu não fico com raiva não. Que você saiba. Mas tudo bem, você pode talvez não querer reconhecer isso ou não conseguir reconhecer isso. Mas eu quero te fazer um desafio. Depois que você assistir esse vídeo, se possível, né, espera você ficar com fome, ou próximo do almoço, do horário que normalmente você costuma almoçar, vai no mercado. Sei lá, vai no mercado comprar detergente e você vai ver o que vai acontecer. Quando as pessoas elas entram nesses setores e elas estão com fome, elas vão começar a pegar tudo aquilo que ela está com vontade de comer.
E aí eu tenho um gasto financeiro movido por uma emoção que eu não estou sabendo interpretar. Eu tô com fome. E eu cheguei no mercado e eu estou endividado porque eu tô com fome, porque eu fui lá e comprei coisas que eu não precisava. Fome. Fome. Esgotamento mental. Às vezes a pessoa trabalhou muito durante o dia, ela chega em casa, quem nunca disse isso? Imagina que você teve um dia exaustivo. Você chega em casa e alguém fala assim, poxa, vamos comer uma pizza, vamos comer alguma coisa? Aí você fala, tá bom, qualquer coisa. Você quer qual sabor? Você qualquer um. Pede qualquer um aí, o que chegar eu como. O que aconteceu? Existe um esgotamento mental, cognitivo, ao qual faz com que você não consiga mais raciocinar e tomar decisões. Por que as pessoas ricas, milionárias, multimilionárias, separam a parte da manhã a qual o seu cérebro está mais ativo, com mais energia? Imagina que seu cérebro é como se fosse a bateria do celular. Você acorda com 100%. E a cada parte do seu dia, essa bateria ela vai descarregando. Isso são o quê? As reservas de energia para o processo de tomada de decisão do seu dia a dia. Então eles fazem as coisas mais importantes pela manhã, como ler, fazer atividade física, se alimentar bem, alguns vão meditar, vão ficar em silêncio, e depois eles vão fazer as coisas mais importantes, como decisões importantes, reuniões importantes, fazem ali no processo da parte da manhã, que é onde existe um pouco mais de vitalidade. Se você também tiver curiosidade, pesquisa que você vai conseguir entender que a maioria das traições que acontecem à noite. Por quê? É um esgotamento mental e a pessoa só quer buscar algum tipo de prazer. Imagina um homem ou uma mulher que está enfrentando determinados tipos de problema dentro do teu relacionamento. E aí, sai do trabalho, começa a chover, sei lá, acontece alguma coisa, você fica um período, você avisa, olha, eu vou demorar a chegar em casa porque aconteceu isso, um carro, enfim, aconteceu alguma coisa. E aí você tá com aquele teu colega ou tua colega de trabalho conversando e de repente, né, aquela pessoa não era nem tão bonita assim, não era nem uma pessoa tão agradável aos seus olhos, porque a gente não pode dizer que as pessoas são feias ou bonitas, são apenas percepções e belezas diferentes, porque Deus fez todos nós, né, mais de semelhança, não posso brigar com Deus, certo? Mas não era uma pessoa talvez tão agradável, uma pessoa que atraía, te chamava a atenção, só que naquele momento, devido àquele esgotamento mental, você já teve alguns flertezinhos, aquela pessoa ela ganha um tal brilho, e aí você se rende àquilo dali e depois você se arrepende. Não sei se você já cometeu algum tipo de erro semelhante. Você faz e depois você se arrepende do que fez. Sim? Por quê? Você não conseguiu entender o que estava acontecendo com você e tomou decisões completamente equivocadas. E isso acontece, por exemplo, com aquilo que a gente disse. Eu sei o que precisa fazer, mas eu não faço. Por quê? Dr. Daniel Goleman, ele, no seu livro Inteligência Emocional, ele nos mostra que 80% do nosso sucesso financeiro, pessoal, relacional, seja o que for, é emocional. E 20% é cognitivo. Ou seja, 20% dos teus resultados na vida é o quanto você sabe. Porque o cognitivo é o saber. O emocional é o fazer. Por isso que as pessoas sabem que fumar é errado, 20%, cognitivo, certo? Mas emocionalmente elas estão presas ao cigarro, porque o cigarro ele tem uma função para aquela pessoa emocional. Você já viu uma pessoa fumando? Ela chega a estufar o peito, faz isso daqui, certo? Às vezes a pessoa tem horário para poder fumar. O cigarro ele se torna uma válvula de escape quando você está em determinados lugares. Você trabalha num ambiente fechado, você já fala com coisa que você fuma cigarro, e aí aquele momento é o momento que você sai para poder fumar um cigarro, é um momento de relaxamento. Pergunta para as pessoas que fumam. O que você sente quando você está fumando? Porque não faz sentido a pessoa botar uma fumaça para dentro, botar fumaça para fora, botar fumaça para dentro, não faz sentido isso daí. Sim ou não? Além de fazer mal. Só que existe uma relação emocional. Normalmente relaxamento, pertencimento, tem a galera que fuma lá no cantinho, tá todo mundo junto. Ah, eu tomo um café e eu preciso fumar um cigarro, eu preciso fumar um cigarro para ir no banheiro. Pergunta às pessoas que fumam que você vai ver. Então o cigarro, ele tem, né, um envolvimento emocional. Ela sabe, mas o emocional é mais forte. Afinal, são 80% do nosso processo de tomada de decisão é emocional. 20% é cognitivo. E aí, Vinícius, o que a gente faz nessa guerra?
É isso que a gente está trabalhando aqui. Porque o conflito entre a questão do racional e do emocional, o que acontece ali nas estruturas do nosso cérebro, o cérebro humano, ele tem duas vozes. Eu tenho a voz do neocórtex, que é o córtex mais racional ali. Você não precisa saber desses nomes, mas é só para você entender. Que é o saber. Eu sei o que é certo, o que é errado, e eu tenho o sistema límbico, que é o sistema emocional. Ele vai agir baseado no prazer, no medo, na raiva. Então nós somos movidos pelas emoções que estamos sentindo. Se eu estou com raiva, eu ataco. Se eu estou com medo, eu me retraio ou ataco. Se eu quero buscar prazer, eu vou fazer escolhas erradas. Por quê? É muito melhor você comer uma barra de chocolate do que você comer um balde de alface. É muito melhor você dormir do que acordar cedo para poder fazer atividade física, para poder fazer uma caminhada, enfim. É muito melhor você ficar scrollando a tela do TikTok e do Instagram do que você sentar e ler um livro. Isso não é novidade para ninguém. Todos nós sabemos o que precisa ser feito, mas não fazemos, porque as nossas emoções, elas estão incoerentes com aquilo que sabemos. E essa incoerência gera processos de tomadas de decisão errados. Por que as pessoas que fazem cirurgia bariátrica para emagrecer voltam? Porque elas estão tentando corrigir de forma física um problema emocional. Não vai funcionar. Primeiro emagrece aqui. Primeiro enriquece aqui. Certo? Primeiro tem sucesso aqui. Porque tudo que existe no mundo, convenhamos, né, que foi criado duas vezes. Primeiro mentalmente, depois fisicamente. Eu crio a planta da casa, eu crio não sei o quê. Depois eu materializo aquilo. Primeiro eu crio, idealizo, crio esse fone. Depois eu materializo ele. Como que você constrói uma casa? Primeiro você pensa na casa, do jeito que você quer. Depois você faz a planta da casa, certo? Para depois você começar a fundação da casa e assim sucessivamente. Eu tenho certeza que se você está assistindo esse vídeo e você vai chegar até o final desse vídeo, isso vai ser transformador na tua cabeça, porque eu vou te mostrar também como você pode implementar determinadas coisas para que você consiga mudar essa situação. A questão emocional, é importante ressaltar que o desenvolvimento do nosso coeficiente emocional, ele é feito através dos estímulos que recebemos do ambiente. Obviamente, um lar disfuncional, uma família disfuncional, um trauma, um abuso, todas essas questões vão interferir diretamente na estrutura emocional do ser. Pessoa que é insegura, pessoa que é tímida, pessoa que tem medo, pessoa que é retraída, pessoa que não se tem dificuldade de falar, de arriscar, de se relacionar. São problemas emocionais, estruturais, familiares que através de estímulos surgiram, né, desenvolveram isso. Vou contar uma história rapidinha. Eu fui fazer uma viagem com a Andressa e quando a gente voltou de avião, meu sogro e minha sogra foi pegar a gente no aeroporto e levou as crianças, os meus filhos, certo? E aí a gente pegou, entrou no carro, tava chovendo e o Rio quente, né? E começou a chover, deu aquele bafo, sabe? E a gente tava no carro, saindo do aeroporto para poder em direção à casa. E aí meu sogro falou, cara, para aqui, vamos comer, eu tô com fome, para aqui no drive do McDonald's e tudo mais. A gente parou no drive, pegou ali e tudo mais. Quando a gente saiu do carro, tava com o ar-condicionado ligado e tudo mais. Ele falou, para aqui que a gente come rapidinho e depois a gente, né, pirulita. Eu falei, fechou. Quando eu parei, a minha mulher, ela começou a sentir sensação de sufocamento. Né? Ela sentiu que estava faltando ar. Não estava faltando ar. Isso estava acontecendo aqui. Só que a reação e o desespero emocional que ela verbalizou e que ela se expressou, o meu filho do meio olhou aquilo dali, abriu o olho desse tamanho e fixou essa memória na cabeça dele. Depois de um tempo, ele entrava no carro, abria o vidro. Entrava no carro, abria o vidro. Tava chovendo, ele abriu o vidro. Por quê? Ele gravou aquele estímulo. Até então ele não sabia o que era isso. Ele nunca tinha passado por essa situação. E quando ele viu o desespero, o medo, ele foi contaminado por aquela emoção, porque você também pode ser contaminado
pela emoção das pessoas que te cercam. Por isso que é muito importante você selecionar quem você ouve, quem você anda, quem você escuta conselho, quem você está assistindo no YouTube, no TikTok, no Instagram, seja lá onde for. As pessoas que você está seguindo, elas estão influenciando mesmo que você não perceba seus comportamentos, decisões, desejos, prazeres, vontades, estimulando necessidades de compra. É isso. É uma guerra informacional. Uma guerra que a gente precisa ter muito cuidado com pessoas que a gente está ouvindo, está lendo, está se alimentando daquilo. Porque essas pessoas vão gerar emoções e conclusões que a gente vai começar a observar o mundo não pelos nossos olhos, pela nossa lente, mas pela lente dessa pessoa. E o ser humano, ele parou de pensar por si só. Ele pega uma informação do Instagram e ele replica aquilo como se fosse verdade absoluta. E isso gera, por exemplo, aquilo que eu disse, que é a guerra informacional. Fique alerta com isso. Aqui é o meu primeiro conselho, que é o que o Goleman também alerta. Cuidado com os ambientes e as pessoas que você está ouvindo, porque essas pessoas contaminam você. Não contamina, é porque você não percebe. Se você percebesse, você não estava nessa situação. Se você nasce em um lugar onde as pessoas reclamam, você naturalmente vai reclamar. Naturalmente você vai ser pessimista, naturalmente. Isso é muito fácil. Você vê o filho de uma pessoa, certo? Aí eu conheço um casal tal que tem um filho. Você vai ver que o filho tem dos dois. E aí você às vezes vai ver a mãe verbalizar. É igual o pai, olha lá. Grita igual o pai, é grosso igual o pai. Olha lá, é birrento igual a mãe, é grossa igual a mãe. Eu rotulo. Não é que essa criança é assim. Ela só está replicando o exemplo que ela tem dentro de casa. Os seus filhos nunca vão fazer aquilo que você fala. Eles sempre vão fazer aquilo que vê você fazendo. Ponto. As pessoas não mudam porque você está falando com ela. Elas mudam quando elas veem o seu comportamento. Por isso que eu sei o que precisa fazer, mas eu não faço. E aí eu digo que precisa fazer, mas eu mesmo não faço, mas eu quero que meu filho faça. Eu quero que meu filho leia, mas eu não leio. Ah, mas eu não sei ler, eu tive dificuldade. Não se vira. Se você quer exigir algo dele, ele precisa ver em você o exemplo. Faz sentido? Se você não for o exemplo, ele vai achar outro exemplo lá fora e talvez esse exemplo não seja um bom exemplo. E isso vai construir toda essa questão, certo? Então, o saber sem o fazer não transforma. Eu saber que eu preciso poupar dinheiro, mas eu não estou poupando, não transforma, não vai levar a nada. Saber que eu preciso estudar e não estudar, saber que eu preciso emagrecer e não aplicar aquilo que precisa, que eu preciso comer menos, que eu preciso beber água, que eu preciso caminhar, que eu preciso... nada. Então, a gente percebe que muitas das vezes o problema não é a falta de informação, é a falta de uma regulação emocional. E a maioria das pessoas, né, não precisam de mais conhecimento. Precisam de menos resistência emocional, saber lidar com você. Quando você diz, eu sei o que tenho que fazer, mas eu não faço, o que está acontecendo é um conflito entre aquilo que você sabe e aquilo que você sente. E normalmente aquilo que ganha é o que você sente, não o que você sabe. A emoção, ela vence o cérebro, por quê? Porque o cérebro foi treinado ao longo dos anos a buscar alívio e prazer imediato. A famosa, né, dopamina, serotonina. Eu quero algo imediato. Eu não quero amanhã, eu não quero o ano que vem, eu quero agora. Eu começo a estudar agora, mas eu não estou conseguindo o emprego agora. Não, mas você começou, não, mas eu quero agora. Então, você percebe que o cérebro ele vai ter uma grande dificuldade de jogar para frente. Olha, você vai fazer isso que daqui a tanto tempo você vai ter. Pô, mas daqui a tanto tempo? Pois é. Aí você não faz. E esse tempo passa, aí você para. Puta, se eu tivesse feito lá atrás, hoje eu tinha conseguido. Teria comprado, teria tanto, teria isso, teria aquilo. É, mas você não fez. Aí você tem essa consciência e você fala, poxa, é mesmo. Só que você muda? Não, você continua da mesma maneira, porque o problema não é o saber, é o emocional. A gente precisa entender que o gatilho da mudança é a consciência emocional, não a força de vontade. Força de vontade não muda ninguém, porque muitos têm muita força de vontade. Mas essa força, ela é rapidamente suprimida quando há uma resistência que a gente percebe emocionalmente falando. Eu preciso treinar, mas eu acordei e tá chovendo, eu não vou. Eu fui dormir mais tarde, então eu não consegui levantar cedo, por mais que você tenha força de vontade. Porque as nossas vontades são preguiçosas. A nossa vontade não é, por exemplo, pular num chuveiro gelado. Não é igual eu fiz esses dias,
cheguei e falei, cara, eu vou dar um pulo na cachoeira que vai estar um gelo. Teu cérebro ele entra em desespero, porque ele não quer aquilo, porque aquilo dali não é prazeroso. Então o ser humano ele sempre vai estar evitando a dor. A dor de perder, a dor de ser ridicularizado, e sempre é uma dor emocional. Consegue entender isso? E a gente precisa entender, por exemplo, antes de você comer algo, fora da dieta que você está querendo fazer, pergunta. Pergunta para você. O que eu estou realmente querendo agora? Comida ou alívio emocional? Eu não sei se você sabe, a maioria das pessoas que têm sobrepeso ou são obesas, elas não estão comendo comida, elas estão comendo emoção. Normalmente você vai ver discursos do tipo, quando eu como eu me sinto abraçado, quando eu como eu me sinto aliviado, quando eu como diminui a minha ansiedade. Não todas as pessoas no caso da ansiedade, né? Por exemplo, se eu tiver mais ansioso ali, eu tenho a tendência de não comer. Então eu emagreço violentamente. Assim, eu tenho uma facilidade de ficar sem comer, assim, absurda. Absurda. Já minha esposa é o contrário. Certo? Outras pessoas, assim, que eu não vou falar aqui, dizem, cara, às vezes eu sento com alguma coisa, tipo assim, um pacote de bala, e eu como o pacote de bala inteiro. E não percebo. Por quê? Você não está racionalizando. Tanto que, já viu quando você fala alguma coisa e depois você se arrepende? Você, sabe, não podia ter dito isso. Nossa, vacilei nisso daqui. Por quê? Você falou no calor daquele momento, na emoção. E aí não adianta você dizer assim, não, mas eu não quis dizer isso, mas você disse. E se você disse, você quis dizer. Porque se você não quisesse dizer, você não tinha dito. Por isso que a gente escuta esse discurso. Não era isso que eu queria falar. Era o quê? Porque foi exatamente o que você falou. Não, mas não era isso. Bom, se não fosse isso, era mais fácil você não ter falado. Porque se você falou, era exatamente isso que você queria falar. Não, não é. Ué, mas então por que você falou? Entende esse paradoxo? Que nem a pessoa consegue entender. Ela não consegue se entender. Porque talvez ela tinha uma intenção racional sobre aquilo que ela estava falando. Mas a emoção veio na frente. Por isso que a Bíblia diz, né? A boca fala aquilo que está cheio o coração. Então o que está saindo aqui é o que está aqui. Não, eu não queria dizer isso, desculpa, eu falei sem querer, falei, né, uma fala despropositada. Não. Então, antes de desistir, por exemplo, de treinar ou de fazer aquilo, pergunta, o que eu estou querendo evitar sentir? O que eu estou querendo evitar? Eu não quero estudar por quê? Por que eu não estou conseguindo ler? Do que eu estou fugindo? Do que você está fugindo? Todas as vezes que você evitar determinadas situações e circunstâncias, você está fugindo de alguma coisa. Do que você está fugindo? Do medo? Da necessidade de aprovação, da ridicularização, do fracasso? Do que você está fugindo? Você precisa entender isso. O primeiro processo de transformação é aquilo que Jung dizia. Enquanto o consciente não tornar o inconsciente consciente, você vai repetir os mesmos erros e chamar isso de destino. Enquanto aquilo que não está escuro não tiver luz, você vai repetir, porque são comportamentos inconscientes. Porque o teu cérebro ele vai automatizar comportamentos para economizar energia. Você não pensa quando você está amarrando o cadastro do sapato. Você não pensa quando você senta numa bicicleta e sai pedalando. Não, você senta ali e sai pedalando. Sim ou não? Aconteceu. E você foi lá e automatizou esse comportamento. Porque esse comportamento ele te traz um benefício. Comportamentos ruins te trazem benefício. Comportamentos bons também te trazem benefício. Só que nessa questão toda, nessa dualidade, ganha o que mais te gera prazer. Então a gente precisa começar a entender isso. Por exemplo, ao invés de você prometer, por exemplo, que é uma das coisas que o Goleman defende bastante, é que quando a gente entra em ação, precisam ser pequenas ações. Normalmente, quando a gente quer mudar, a gente acha que vai mudar rapidamente e que a resposta a essa mudança precisa ser algo muito grande. Eu vou emagrecer. Então, eu faço dieta hoje e amanhã eu subo na balança e vejo que eu tô com o mesmo peso. Então, não adianta. Eu faço 2 dias, subo na balança e não emagreci. Aí você fala, pô, não desci nenhuma grama. Aí você se decepciona. Aí você fala, tá vendo? Não adianta. Por quê? Você está buscando um número na balança e não uma modificação e não modificar. Certo? Uma vida melhor.
uma qualidade de vida melhor. Você quer um número na balança, você não quer ter uma vida melhor. Porque se eu quero ter uma vida melhor, eu preciso entender que existe um processo. Eu preciso passar por isso. Quanto tempo levou para você engordar? Quanto tempo levou para você estar endividado? Você não vai mudar isso a partir do momento que você reconhece e fala, então eu vou mudar. Não vai acontecer assim. Você levou anos para chegar onde você chegou do jeito que você tá. E você acha que vai acontecer as coisas assim? E isso faz com que o cérebro ele entenda que não é prazeroso aquilo. E aí ele vai brecar todas as suas decisões. E aí o que você faz? Você precisa começar a driblar o teu cérebro, a enganar o teu cérebro. Pequenas ações. Preciso ter pequenas ações durante o meu dia. Pequenas ações. Vamos supor, eu quero emagrecer. Não começa já tirando toda a tua comida, parar de comer doce, parar de... Não. Eu quero emagrecer, então todos os dias eu vou acordar de manhã, em jejum, eu vou tomar um copo d'água. E vou fazer uma caminhada de 5 minutos. Ou eu vou dar 40 passos. Acabou. Só isso. Toda grande mudança começa com uma pequena ação. Se você quiser. Eu sempre falei isso. Às vezes a minha mulher ela falava assim, não, que eu preciso fazer uma dieta e tudo mais. E aí você escuta o quê? Eu preciso diminuir o carboidrato, eu preciso aumentar o meu gasto calórico. E aí ela fazia o quê? Não, eu vou mudar. Não, porque eu vou fazer dieta e papapá. E aí no dia seguinte ela fazia uma restrição calórica muito grande. O que acontecia? Irritabilidade, dor de cabeça, ficava com raiva, ficava estressada, ficava papapá. Por quê? É uma coisa muito abrupta. O teu cérebro não entende o que está acontecendo. Não, calma. Copo d'água. No dia seguinte, você vai beber um copo d'água, vai diminuir um pouco da comida. Um pouco. Se você comia, sei lá, 4 colheres de arroz, enfim, agora eu vou comer 3. Certo? Dei 40 passos, agora eu vou dar 41, 45, 50. Vai. Vou beber um pouco mais de água hoje, porque beber água vai fazer com que ajude, com que eu possa me hidratar e eliminar a retenção. Porque muitas das vezes do nosso peso, do peso corporal, é muito mais retenção de líquido do que propriamente dito, às vezes, gordura. Tem essa relação. Eu não sou nutricionista, tá, gente? Então, aqui é as informações que a gente vai aprendendo. Então, a importância do processo de transformação é, primeiro, autoconsciência. Eu preciso perceber o que eu estou sentindo. Olha, eu tô com fome. Olha, eu tô com raiva. Olha, eu tô com isso. Eu preciso me entender. A maioria das pessoas não sabe o que sentem. O cara queria se separar, mas estava com fome. Ele não sabe o que estava sentindo. Muitas das vezes as pessoas confundem ansiedade com expectativa. Nossa, eu tô muito ansioso. Não, você tá com bastante expectativa para que aquilo aconteça. Você não tá ansioso. E aí a gente pega uma coisa ruim, eu estou ansioso, quando na verdade é uma coisa boa, é uma expectativa. Porque a ansiedade gera determinadas mudanças fisiológicas, químicas. E aí você começa a ensinar o teu cérebro de maneira errada. Tô com raiva. Não, talvez você só esteja com fome. Tô com raiva. Não, talvez você só esteja frustrado porque algo não aconteceu da maneira com a qual você gostaria. Então, pilar número 1 para a transformação. Autoconsciência. Preciso começar a me entender. Estude mais, entenda mais sobre essa questão. Autorregulação. O que seria isso? Eu não quero dar 40 passos. Mas eu vou dar 40 passos. É agir muitas das vezes sem a força de vontade. É ruim? É. Eu tô passando exatamente por isso nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo. Exatamente. Não quero, mas eu vou. Por quê? Porque eu preciso ser uma pessoa melhor. E aí eu tenho as minhas questões aqui que eu não vou abrir. Mas eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso. Eu preciso entender que existe pessoas que precisam de mim. Eu não quero ser um merda. Eu não quero ser um merda. Eu não quero chegar no final da minha vida e falar, cara, eu podia ter feito, eu podia ter isso, eu podia ter... Eu não quero, mas aí é uma questão minha. E aí você precisa ter o seu propósito que vai conectar o fazer com algo que realmente importa pra você. Eu preciso fazer atividade física porque eu vou me tornar um homem melhor, um homem mais bonito, um homem mais saudável, um homem mais atraente. Vou conseguir casar, namorar, enfim, fazer sexo. Ou eu preciso me tornar um homem melhor para que eu possa despertar mais desejo na minha mulher, ter mais autoconfiança, chegar... Tem estudos hoje que apontam que pessoas que estão em boa forma aparente, a sua aparência, ganham mais dinheiro. Não sou eu que estou dizendo. Estudos dizem isso. Muitos estudos comportamentais.
Então veja, para que eu possa ganhar muito dinheiro, não é necessariamente eu ter que ficar ali, não. Eu preciso me sentir bem, eu preciso me sentir bem para que eu possa agir. Então eu preciso ter propósito. Propósito não é algo místico. Propósito. Qual que é o propósito da minha vida, Vinícius? O seu propósito é você. Cuidar de você. Ponto. É hoje. Faz só hoje. Eu e a minha mulher, a gente tá com esse lema. Ai, mas não. Só vou fazer hoje. Amanhã deixa pra lá. Ai, eu vou parar, eu vou desistir. Não. Amanhã eu desisto. Antes de gravar esse vídeo, eu já tinha gravado mais alguns vídeos. Eu falei, poxa, já tô ficando com a voz e tal, tô ficando um pouco cansado, eu não sei se eu gravo esse vídeo ou não. E aí a minha mulher tava saindo pra ir na cozinha do escritório e ela disse assim, só hoje. E eu liguei a câmera e comecei. Isso são gatilhos, ou seja, um propósito, certo? Então, autorregulação, eu preciso entender, autoconsciência, eu preciso ter um propósito, eu preciso ter microações. Não gere grandes transformações querendo fazer muita coisa. Pequena coisa. Eu vou beber uma água, eu vou dar 40 passos, eu vou fazer flexão, eu vou, sei lá, me vestir melhor. Coisa pequena. Coisa pequena. A pia tá de louça até o teto. Não vou lavar essa louça toda. Só vou lavar o copo e só vou lavar os talheres. Acabou. Só isso. Todas essas questões que você for fazendo durante o seu dia, você precisa gerar recompensa. Associar isso a um prazer. Caraca, dei 40 passos, eu tô me sentindo melhor. Nossa, olha que gostoso que é isso daqui. Eu preciso começar a fazer aquilo que é ruim se tornar bom. Eu preciso gerar prazer naquilo. Mas isso só vai acontecer a partir do momento que você começa a ter consciência. Você precisa de consciência, você precisa ter um sentido na tua vida, porque se não tem sentido, aquilo que a Bíblia diz, não havendo visão, o povo se perde. Quando eu não tenho uma visão clara, a minha missão ela fica caótica, mas uma visão clara torna a missão mais leve. Só que muitas das vezes a gente coloca uma visão muito grande e aí eu acordo de manhã e eu vejo que eu estou no mesmo lugar, na mesma casa, com o mesmo dinheiro, com a mesma dívida, com o mesmo peso, aí você fala, não tem como. Não. Eu preciso ter aquele alvo, mas eu preciso entender que eu preciso vencer o hoje. Imagina que seja uma linha do tempo. Eu preciso vencer o hoje. O alvo é para onde eu tô olhando, mas a minha atenção tá aqui. A minha intenção tá lá. Mas a minha atenção, a minha energia tá no hoje. Chegar lá, quando vai ser? Não importa, não interessa. Eu não quero saber em quanto tempo eu vou chegar lá. Eu não quero saber em quanto tempo eu vou me tornar um palestrante reconhecido nacionalmente, mundialmente. Não quero saber. Eu vou me tornar. Eu vou me tornar. Ponto final. É assim. E o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o que eu estou fazendo. Eu preciso fazer atividade física, eu preciso cuidar de mim, eu preciso estudar. Eu preciso estudar. Eu preciso estudar, eu preciso gravar, eu preciso falar, eu preciso melhorar, eu preciso aparecer mais nas redes sociais. E eu vou fazendo. Eu tô gravando vídeo, não tem visualização, não interessa. Isso não diz aquilo que eu vou me tornar. Isso não determina. Mas ninguém viu, ninguém comentou. Não interessa. Não interessa. Eu não tô fazendo para as pessoas, eu tô fazendo para mim, porque eu estou olhando para mim, eu estou trabalhando em mim. Se você olhar uma corrida de 100 metros, você não vai ver ninguém olhando para o lado. Porque o importante é o que está à frente. Se eles olharem para o lado, eles erram a passada. Não interessa. Pode gravar nesse vídeo. Que vai ter um dia que você vai me ver em um estádio de futebol, você vai me ver na televisão e você vai falar assim, caraca, eu assisti o vídeo daquele cara. Quanto tempo? Não importa. Eu não tô nem aí pro tempo. Pode levar 1 mês, 10 anos. Tá tudo bem. As pessoas, mas e se não acontecer? Mas e se acontecer? Eu não sei. Eu não controlo isso. O que eu controlo é agora. Eu controlo agora. É só hoje. Eu só controlo atividade física hoje, eu só controlo beber água hoje, é só hoje. O que vai determinar o teu sucesso é o quanto você permanece fazendo aquilo mesmo sem ter nenhum tipo de resultado. Por quê? Porque eu não me importo com o resultado. Eu sei o que eu quero. O resultado que eu tenho que me importar é vencer hoje. Por exemplo, eu tô treinando todos os dias. Hoje eu não pude treinar. Eu me senti mal com isso. Por quê? Meu filho precisou ir no médico, eu precisei ficar com meu outro filho em casa. Deu o horário de treinar, eu abaixei do chão e falei, eu vou fazer flexão.
Aí eu fiz 70 flexões. Aí mandei mensagem até pra Andressa, falei, ó, fiz 70 flexões. Ela disse assim, a gente sempre pode ir um pouco mais. Eu fiz 110. Mas o meu corpo não queria fazer. Não queria. Você precisa entender que quanto mais você fugir do desconforto, daquilo que é difícil, mais ferrado você vai ser na vida. A tua vida não muda. Não é porque você não tem dinheiro, não é porque você não tem conhecimento. Você não emagrece, não é porque você não tem dinheiro para poder pagar um nutricionista, um personal trainer. Não é isso. Isso são desculpas que te levam à merda que você tá. Você só precisa do hoje. Tem a porra do YouTube que pode te ajudar. Entra lá, como fazer uma dieta, como fazer atividade física em casa. O que eu posso fazer em casa? Você não precisa gastar dinheiro. Vai andar na rua, eu não tenho dinheiro para comprar um tênis. Anda descalço, anda de chinelo, mas faz alguma coisa. O universo, Deus, né, vai responder às suas ações e não às suas intenções. Pare de ter pena de você o tempo todo. Eu fiquei sentado nessa cadeira tendo pena de mim durante 4 anos. Malditos 4, 5 anos. Deus não fala comigo, Deus não me dá um propósito, ninguém me ajuda. Ai, meu Deus, não adianta, nada que eu faço presta. Eu gravei vídeo, ninguém assiste. Ninguém comenta. Meu Deus, eu fiz um vídeo, postei, as pessoas estão na papá. Não interessa. As pessoas não sabem o que eu passei. Elas não sabem o que eu quero. Elas não sabem de nada. Elas estão vendo apenas um flash. Elas estão vendo apenas um framing. Elas estão vendo somente um recorte. Agora, se eu não tenho a capacidade de me conhecer e ter a minha própria identidade, a autenticidade de bater no peito e falar, eu vou fazer. Vou te propor um desafio. Você tem alguma coisa que você sempre desejou fazer? Seja emagrecer, economizar, estudar, seja lá o que for. Imagina isso daí. E que você já comentou com alguma pessoa. Seja com a sua mãe, seja com a sua mulher, seja com um colega, e aí você começou e não conseguiu, seja lá fazer uma atividade, ou estudar, ou fazer um curso, seja lá aprender uma língua. E aí você parou. Mas você tinha dito para uma pessoa, cara, tô empolgado que eu vou começar, e aí você parou. E aí você fez às vezes isso de novo. Pensa em alguma coisa. Certo? Agora você vai chegar para essa pessoa e falar, cara, eu vou começar a fazer tal coisa. E você vai ver. Ela não vai te dar crédito. Você já falou isso quantas vezes? Ou talvez você já até ouviu isso. Ih, você já falou isso outras vezes. Não, você já falou outras vezes que é isso, você já falou outras vezes. Não. Entenda, você é o problema. Você é o problema. E o problema é exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Não é o saber, não é você ter dinheiro, não é você ter recursos, são as suas emoções que precisam estar reguladas. E esse vídeo é justamente o que você precisa para poder dar um passo. É só um passo. Comenta aqui, ó. Eu vou dar um passo. É só um passo. Ou melhor, bota aqui nos comentários. É só hoje. Só hoje. Só hoje. Só hoje. Comenta aqui. Vamos estar junto. Fechou? Tamo junto. Se você gostou desse vídeo, dá o like, se inscreve aqui no canal. Por favor, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Tamo junto e até o próximo vídeo.